reduzir o tempo de espera de pacientes por cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas cirurgias de emergência. O governo de Goiás inicia neste mês o primeiro mutirão de consultas e exames pré-operatórios. Para falar então mais sobre esse assunto, outros assuntos também relacionados à saúde, nós conversamos a partir de agora aqui no Sinal Aberto com o secretário estadual de Saúde, Sandro Rodrigues. Secretário, bom dia. Muito obrigado pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês participando e estando mais próximo ainda da população. Obrigado. Secretário, então esse primeiro mutirão, para cirurgias eletivas realizados aí pelo estado de Goiás é para pessoas que já estão há algum tempo nessa fila de espera. Quantas pessoas atualmente estão nessa fila aguardando cirurgia eletiva e qual a expectativa do mutirão? Quantas cirurgias vão ser realizadas? Quantos pacientes vão ser atendidos na primeira edição desse mutirão? Olha, a gente tem dentro das filas da regulação do estado de Goiás, não só da Secretaria Estadual, há algo acima de 16 mil pessoas esperando por essas cirurgias. A gente precisa lembrar que nos momentos de pandemia isso foi bloqueado, porque não existia a condição sanitária para se realizar essas cirurgias, era muito maior o risco de contrair Covid, de ter uma complicação, do que especificamente aguardar pela realização do procedimento. Então, nessa possibilidade, a gente iniciou agora na semana passada, iniciamos com o Nucrer, na semana passada, agora nessa semana em Uruaçu, um processo que é importante para a cirurgia eletiva. Não dá só simplesmente para chamar o paciente hoje para fazer uma cirurgia amanhã. Ele precisa ser reavaliado, ver se a questão da indicação continua, se muda alguma questão relacionada ao tipo da cirurgia que vai fazer e se o paciente tem as condições clínicas para poder executar esse procedimento. Então, atrelado a todo esse processo que a gente chama de qualificação clínica, o paciente volta na unidade, ele passa por uma nova consulta, é reavaliado, são feitos os exames complementares conforme necessidade e, a partir disso, se programa a realização dessa cirurgia eletiva. Secretário, a partir de agora, então, a gente teve esse impacto causado pela pandemia de Covid-19 na realização das cirurgias eletivas aqui no estado. Agora, com a situação da pandemia já um pouco mais controlada, em média, quanto tempo essas pessoas, são cerca de 16 mil pacientes que aguardam para fazer uma cirurgia eletiva, em média, quanto tempo a partir de agora, com a situação um pouco mais regularizada, essas pessoas vão ter que esperar na fila de cirurgia eletiva? Olha, é um tempo muito difícil de detalhar para vocês, porque existe uma demanda que está ainda travada por conta da pandemia das pessoas que nem passaram pela consulta para ter a necessidade da cirurgia. Então, a gente não vai conseguir precisar isso. E tem outra coisa importante também que varia do tipo de cirurgia. Aquelas cirurgias que são mais simples, no processo relacionados... Desculpa, a cirurgia geral, por exemplo, vesícula ou hérnia, ou uma questão ortopédica mais simples, ela acaba acontecendo de forma mais rápida. Tem cirurgias outras que, pela própria disponibilidade de serviço, elas demandam um maior tempo e uma maior preparação do paciente para elas também. Oi, secretário, bom dia. Obrigado aqui por atender nosso convite, participando dessa entrevista. O senhor trouxe um número para a gente, secretário. Então, essa demanda reprimida de 16 mil pessoas aguardando cirurgias. Hoje, qual é a maior necessidade? Qual é a maior, em relação ao procedimento, qual é hoje a maior demanda reprimida? Ô, Samuel, bom dia. A maior demanda reprimida é relacionada à ortopedia. E por que é a maior demanda, até do ponto de vista qualitativo também? Porque por mais que seja uma cirurgia que a gente diz que é eletiva, o eletivo é o quê? Que ela não tem risco de morte para o paciente ali. Se não for feita a cirurgia, aí ele tem chance de morrer. Não é uma cirurgia que caracteriza essa lógica, Mas são cirurgias que impactam muito a vida das pessoas, que dificultam as pessoas a trabalharem, ou mesmo impossibilitam as pessoas de trabalharem e de ter um convívio mais dentro do que a gente espera para as pessoas com relação a filhos, a família, as atividades de uma pessoa de forma normal. Então, essa lógica, a principal demanda é relacionada à ortopedia e justamente por isso que esse mutirão teve esse primeiro foco. Agora está tendo, porque foi semana passada no CRER, agora em Uruaçu, esse primeiro foco nas cirurgias ortopédicas.
E aí, todo esse chamamento, secretário, para o atendimento dessas 16 mil pessoas, vão ser por meio dos mutirões ou terão outras ações que a secretaria pretende fazer também? E como será a prioridade dessas pessoas, dadas as pessoas, para que elas possam receber aí os procedimentos? Então, Passar vamos pelos lá. procedimentos, melhor dizendo. Claro. Vamos a duas questões, então. A primeira delas é que os hospitais estaduais, eles continuam agora com a sua programação total de cirurgias eletivas. Então, aquilo que ficou represado na pandemia volta com força total do que já está programado para o hospital com a liberação sanitária para acontecer. O que está sendo feito com os mutirões é uma aceleração desse processo, justamente para as pessoas terem a sua cirurgia eletiva realizada de uma forma mais rápida, né? Com relação aos critérios, os critérios em regulação sempre é por prioridade clínica. Então, não é muito a questão relacionada à idade, a onde a pessoa mora ou alguma outra questão específica, mas em relação ao critério clínico. Então, do grupo de pessoas que estão na fila, eles estão ranqueados conforme aquele que tem maior necessidade, que a cirurgia vai ter um impacto muito maior na vida daquela pessoa em relação a um segundo, terceiro, quarto ou quinto colocado. Então, é dessa forma que funciona a regulação, sempre por critérios clínicos, por critérios de gravidade e por aquele grupo de critérios que vão impactar mais a vida da pessoa com a realização do procedimento. Secretário, semana passada o mutirão aconteceu no CRE, essa semana o senhor disse que agora em Uruaçu. Quais são as outras cidades onde vai haver essa ação do mutirão de cirurgias eletivas? Não, todos os nossos hospitais vão passar por isso. A gente está iniciando com o maior problema, que é o da ortopedia. O governador já pediu para a gente dar um foco bastante importante, até por aquela questão de impacto no dia a dia das pessoas, na rotina das pessoas. Então, isso acontece nesses dois hospitais que a gente citou anteriormente, e a lógica é que se espalhe agora para todos os nossos hospitais, para a gente acelerar esse processo e dar essa resposta à sociedade. Falando agora, secretário, um pouco sobre Covid-19, né? Na semana passada, a Fiocruz divulgou um novo boletim do Observatório da Covid-19, falando que a vacinação aqui no Brasil está estagnada. Qual que é a situação aqui em Goiás, da cobertura vacinal da população? Quais são ali a faixa etária, né? O grupo que mais necessita ali de tomar, né, a vacina contra a Covid-19, que tem atraso na cobertura vacinal? Olha, antes de falar da cobertura, eu vou falar uma coisa antes, né? Que as pessoas precisam entender que a pandemia ela não se encerrou, né? Ela continua ainda, não foi decretado o fim dela, e que aquelas medidas que tanto a gente fala, que sempre falamos e vamos continuar falando enquanto for necessário também, elas precisam continuar. Então, a gente sabe de casos, por exemplo, que as pessoas testam positivo, mas que por um motivo ou outro tá bem, tá assintomática, e ela continua circulando pelas cidades, né, como se não tivesse com Covid positivo. Nada muda com relação a isso. Se eu estou com um diagnóstico positivo de Covid, eu preciso seguir o meu isolamento como sempre foi organizado. É uma questão importante. A outra questão é de vacinação. A gente tem pelo menos 87% da população de Goiás que já tomou a primeira dose, né? Isso é um dado bom até. Qual que é a grande questão que a Fiocruz traz nesse relatório? É que as pessoas não estão indo fazer os seus reforços específicos, né? A gente já está no segundo reforço para idoso, enfim, as pessoas não estão indo, e muito menos aqueles que não estão completando o seu esquema vacinal. Então, o grande pedido, a grande convocação que a gente faz enquanto autoridade de saúde aqui do estado de Goiás é que as pessoas precisam atualizar o seu esquema vacinal. A questão da segurança, né, da proteção que a vacina traz, não é só da primeira dose, mas o esquema completo, conforme cada faixa etária, conforme cada grupo de risco, e trazer essa importância, né? Que a gente precisa testar. Então, as pessoas que estão com algum tipo de problema respiratório, que a gente está em momento de Covid-19, a gente não pode descartar, eu não quero que seja, não é assim que funciona. Então, precisam fazer a testagem, os municípios estão totalmente cobertos com quantitativo de testes para fazer essas análises todas, e a gente pensar em influenciar cada vez mais essa prática da vacinação. Vacinação é proteger vidas, é proteger a nossa sociedade de uma forma como um todo, e isso aí de forma bastante importante como uma medida de saúde pública. Secretário, o senhor trouxe esse número aí, mais de 80% da população que tomou pelo menos a primeira dose. Em relação à vacinação das crianças,
os pais estão tendo aí essa colaboração de fazer com que a criança também receba esse reforço ou não? Esse percentual, ele ainda está muito abaixo daquilo que é ideal? Olha, ainda está abaixo do que é o ideal, né? A gente tem trabalhado muito, inclusive com a própria Sociedade Goiana de Pediatria, com outros atores aí envolvidos, para a gente sensibilizar os pais a levarem as crianças para tomarem a vacina da Covid-19. A gente precisa lembrar, e semana passada isso ficou bem claro, que a gente está entrando no inverno, né? Que as temperaturas elas vão cair, a questão da umidade do ar ela fica reduzida também, e isso predispõe muito à ocorrência de problemas respiratórios. Se a gente tem pessoas que sejam crianças ou adultos ou idosos com vacinação completa para a Covid-19, a tendência desses casos serem Covid-19 é muito menor. Então, é justamente isso que a gente pede para a população, para os pais que você trouxe aqui agora, de levarem os filhos para tomar as vacinas. A gente tem vacina disponível, né? E a lógica é de fazer isso num processo mais amplo possível e garantir essa proteção. Nós temos visto a utilização do uso de máscaras ou a recomendação desse uso em algumas cidades, por exemplo, na cidade de Goiás, em que a prefeitura recomendou, num período antecedente aí, um período pré-realização do FICA, que aí a gente deve ter uma grande movimentação de pessoas. Outras cidades também já têm sinalizado, secretário, que pode adotar essa mesma medida, voltando a recomendar o uso de máscara em determinados locais. O que a Secretaria Estadual de Saúde tem analisado a respeito disso? E há alguma, no radar aí, alguma recomendação por parte da Secretaria quanto à utilização das máscaras? Samuel, vamos lá. A primeira questão é que já temos uma portaria, uma nota, né? Enfim, uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde com manutenção da utilização de máscara para alguns grupos específicos, principalmente aqueles grupos de mais risco. Isso está bem claro lá na nossa recomendação e isso persiste. A questão dos municípios é uma própria decisão, né, do tribunal, dos tribunais de uma forma geral, com relação a esse processo, que os municípios eles podem direcionar dentro da jurisprudência específica de cada um deles essa questão da utilização das máscaras, né? Temos a questão de Goiás, provavelmente isso foi trabalhado numa perspectiva muito mais de pessoas externas à cidade vindo por conta do FICA, enfim, todo esse processo, isso foi tomado anteriormente, mas com certeza tem alguma relação com relação a esse processo, e o que a Secretaria faz é monitorar o tempo todo, né? Então a gente tem acompanhado sim o número de casos, número de internações, a questão do número de óbitos também, e acompanhando esse processo. A princípio não existe nenhum indicativo de retorno à utilização das máscaras, exceto para aqueles grupos que já estão citados lá na nossa nota, mas nesse sentido de acompanhamento contínuo, né? Aquilo que a gente sempre diz, a vigilância faz todo esse processo, acompanha, e a cada movimento que vai acontecendo na pandemia, a gente vai tomando as medidas necessárias para o momento. Secretário, a cidade de Aparecida de Goiânia, né, confirmou, foi a primeira cidade do Centro-Oeste a confirmar 2 novas sublinhagens da Ômicron, da variante Ômicron. Como que a Secretaria Estadual de Saúde, né, está ali acompanhando esses casos? Já há alguma informação a respeito dessas novas sublinhagens, se são mais transmissíveis, né, em relação também a sintomas? O que se sabe até o momento? Olha, o problema das variantes, das sublinhagens, enfim, de todo o que tem de novo, né, relacionado à Covid-19, acaba sendo muito inicial, muito precoce até de se falar alguma questão mais detalhada com relação a isso. O que os sistemas de vigilância fazem, e fazem muito bem, é justamente esse acompanhamento para entender esse processo. A gente teve especificamente Ômicron no início do ano, né, com um certo receio, né, por conta de ser uma variante nova, mas também com aquela tranquilidade de ter um índice vacinal que permitiu a gente ter casos, mas não ter tantos casos graves. E a gente acredita que essas sublinhagens também vão seguir esse mesmo processo. E aqui reforçando, né, a gente está com esse processo de maior tranquilidade, de maior retorno às atividades ditas, entre aspas, como normais, né, ou pelo menos pré-pandemia, justamente pelas ações que fizemos aí, o estímulo à vacinação e a própria adesão da população à vacinação, para ter esse ambiente que a gente tem agora de uma tranquilidade maior em relação aos períodos lá de pandemia 2020 e 2021.
Outro ponto também, secretário, é o caso, né, ontem o Ministério da Saúde confirmou, né, que investiga mais um caso suspeito de meningite aguda de causa desconhecida aqui no estado de Goiás. Na semana passada foi aquele caso da menina de 2 anos em Aparecida de Goiânia e ontem, então, a confirmação de mais um caso em investigação. Tem mais informações também a respeito deste caso? Como que tem sido o trabalho da Secretaria, né, para investigar e identificar a causa dessa hepatite? Você falou meningite no começo, mas é hepatite. A lógica é justamente de acompanhamento, de ver todo o detalhamento. Preciso reforçar com vocês aqui que o sistema de vigilância, que é o sistema que acompanha todos esses casos, né, tanto casos principalmente relacionados às infecções agudas, enfim, acompanha todo esse processo e a gente trabalha muito com o que a gente chama de evento sentinela, que é justamente de acompanhar esses casos e fazer o seu acompanhamento para ver o que isso pode repercutir no sistema de saúde. A lógica é de acompanhamento. Eu estou até aqui em Brasília, hoje a gente tem uma reunião de secretários estaduais de saúde, que estão nesses pontos, entre os secretários, o Ministério da Saúde vai participar também dessa reunião, justamente para a gente ver os desdobramentos desses casos e ver a repercussão disso no sistema. A gente tem que lembrar que um caso que acontece num estado hoje, ele tem um potencial de rodar o país de uma forma muito rápida, porque as pessoas estão circulando, né? Então, de trabalhar tudo isso de forma bastante coesa, numa estratégia única, para que a gente possa não ter nenhum tipo de susto aí, nada relacionado a esse processo, reforçando que todo o nosso sistema de vigilância já está bem alerta com relação a esses casos. Secretário, claro, o nome já diz, da hepatite, é uma causa desconhecida até esse instante, mas o que a gente pode pensar, né, nesse momento a respeito de estratégias que podem ser adotadas? A grande lógica associada ao processo é sempre relacionada à prevenção, né? A hepatite é uma doença que, a princípio, ela é infecciosa, né? Tem alguma questão relacionada a medicamentos também, mas de casos muito mais raros assim, mas de seguir todas as medidas relacionadas a isso. Então, a grande lógica é de ter todos os cuidados relacionados às hepatites, tanto do ponto de vista de higiene, né? Muitas das vezes, a gente não para pensar nisso. Mas grande parte das doenças elas poderiam ser evitadas com a adoção de medidas de higiene mais rígidas, né? Sempre estar lavando a mão, sempre higienizando a mão, os alimentos. Tivemos aqui um probleminha na conexão com o secretário estadual de saúde, Sandro Rodrigues, ele que conversa conosco via internet, né, diretamente de Brasília. Já restabelecido aqui o contato com o secretário. Secretário, pode retomar a resposta? A gente teve uma pequena interrupção aqui no sinal da internet, mas agora já está restabelecido. Não, tudo bem, peço desculpas até, mas a grande questão é essa, Samuel, da gente pensar nas medidas relacionadas à prevenção de ter essas doenças, falando numa linguagem mais direta para a população também. A gente pode citar isso tanto para hepatite como para dengue, né? A gente fica preocupado com dengue, a questões relacionadas a medicamentos, a internações, mas a lógica é de não ter mosquito para transmitir a doença. Então, o processo da gente pensar o que se pode fazer enquanto comunidade, enquanto sociedade, são nessas medidas que a gente chama de promoção da saúde e prevenção das doenças, que justamente é evitar que elas aconteçam. E aí, com medidas muito simples até, né? No caso da hepatite, a própria questão de higiene, de mãos, de alimentos, da própria água também nesse processo aí, e da dengue relacionada a não ter criadouro de mosquito, para não ter o mosquito, e se a gente não tem o mosquito, a gente não tem a transmissão do vírus da dengue. Secretário, muito obrigada pelo contato conosco aqui, a disponibilidade de conversar conosco aqui no Sinal Aberto. Bom trabalho, um bom dia. Bom dia, obrigado, e vamos reforçar aí sempre a questão da vacinação e das medidas preventivas de uma forma geral, que isso já ajuda bastante no trabalho que a gente faz com relação à organização de leitos, enfim, todo o processo relacionado aí à saúde. Obrigado. Conversamos aqui no Sinal Aberto com o secretário